O que está acontecendo em Genebra? Todo mundo está falando sobre Genebra hoje, porque não são apenas os iranianos, mas também os russos que vão negociar. Eles estão negociando com a equipe americana, que sabemos ser basicamente Steve Witkoff junto com Kushner. Embora não muito de Kushner, principalmente Witkoff, se não me engano. Correto? Qual é a situação? Há muitas controvérsias quando se trata das negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. Que ponto estamos nas negociações? Where are we with the negotiations? Bem, tecnicamente e praticamente falando para todos, sim, as reuniões em Genebra estão prestes a começar. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, deixou claro que não haverá comunicados à imprensa hoje. Eles só acontecerão amanhã, então haverá um período de 2 dias sem nenhuma indicação real e sem vazamentos, pelo menos não do lado russo, até lá. O que devemos focar, e o que sei que parte do nosso público acha difícil aceitar, é o enorme risco que o presidente Putin está assumindo agora, na forma como dividiu essas negociações na chamada Equipe de Cooperação Econômica. Essa equipe é, na verdade, liderada por Kirill Dmitriev. Trata-se de um plano com vários pontos para oferecer aos Estados Unidos praticamente tudo o que eles vinham buscando, em troca de permitir que as empresas russas de petróleo e gás retornem e tenham suas chamadas perdas compensadas. Podemos analisar os termos, e eu os publiquei. Eles não apenas apareceram na Bloomberg na semana passada, eu os venho publicando há mais de um ano. A Bloomberg simplesmente obteve parte de um memorando de conversa que o lado russo não nega ser autêntico. Ele reflete a tentativa de Dmitriev de apaziguar os Estados Unidos e depositar toda a confiança em Trump para cumprir as promessas que ele e sua família foram subornados a aceitar, e que ele e sua administração foram persuadidos a aceitar como uma nova forma de cooperação econômica com a Rússia, incluindo a redolarização. Isso significa a reversão de praticamente todos os principais compromissos que foram assumidos com os BRICS, com o lado indiano, o lado chinês e assim por diante. Essa é a parte econômica. Agora, houve alguma controvérsia na imprensa russa sobre se Kirill Dmitriev estaria ou não na delegação em Genebra hoje. No fim da semana passada, foi noticiado que ele estaria, depois que não estaria. Agora foi esclarecido que ele está em Genebra e se reunindo com Witkoff, Kushner e Grumbaum, mas não está à mesa das negociações sobre o acordo de paz da guerra na Ucrânia. Então, essencialmente, o que aconteceu foi um conjunto bifurcado de negociações. Deixando de lado o grupo de Dmitriev, há a principal delegação russa sobre a guerra na Ucrânia, que tem sido predominantemente militar, liderada por Igor Kostikov, o almirante responsável pelo Estado-Maior da Inteligência Militar Russa. E ele estava acompanhado em Abu Dhabi por 2 generais, o general Zorin e o general Fomin. Não está claro se os generais Zorin e Fomin estão em Genebra, mas o lado russo enviou mais de 20 delegados. O líder da delegação é Vladimir Medinsky. Medinsky é um assistente de baixo escalão do Kremlin. Por que enviar um assistente de baixo escalão para liderar depois de substituir um oficial sênior da inteligência militar na Rússia? A resposta é que Medinsky está recebendo instruções diretamente do presidente, e essas instruções têm sido fortemente negadas, discutidas, debatidas e contestadas em Moscou. E podemos ver as evidências disso. Eu sei que alguns em nosso público não querem aceitar as evidências disso. Eles nem mesmo querem aceitar que a Rússia é uma forma de democracia na qual os militares podem discordar do comandante-em-chefe, em que o ministro das Relações Exteriores pode discordar do presidente do país, e assim por diante. Mas não há dúvida, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, indicou um sério conjunto de divergências em relação aos termos que o presidente Putin parece ter oferecido no plano Dmitriev, na área econômica. Por quê? Porque Lavrov disse, e seu vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, repetiu no início desta semana que não se pode confiar nos americanos.
You can't trust the Americans. They have in fact escalated since the De fato, eles se intensificaram desde a reunião de cúpula em Anchorage, no Alasca. Agora, a forma como esse debate tem sido conduzido em Moscou é por meio de palavras-código. As palavras-código são fórmula de Anchorage, ou entendimentos de Anchorage. Cada uma das facções em Moscou afirma e acredita que diferentes entendimentos foram alcançados entre Putin e Trump em sua reunião de cúpula em Anchorage, em agosto passado. Assim, cada lado diz que sim. Os entendimentos de Anchorage, a fórmula de Anchorage, são a base, mas cada lado atribui significados diferentes a isso ao tratar dos termos militares do acordo, da segurança de longo prazo da Rússia após o cessar-fogo, do futuro de longo prazo da Ucrânia como Estado e como exército e das formas de garantir a segurança para que a guerra não continue a partir de qualquer base que reste do regime ucraniano. Whatever base is left of the Ukrainian regime. These are all terms that are yet unclear. Okay? Todos esses são termos que ainda estão pouco claros, certo? E a forma como isso é debatido com palavras-código é evidente. Ou os entendimentos de Anchorage foram violados pelo próprio Trump, mas não pela Rússia, ou trata-se do Plano Dmitriev. O Plano Dmitriev é a outra palavra-código que representa a jogada de curto prazo do presidente Putin. Alguns banqueiros que conheço me disseram que acham que Putin está fazendo uma aposta de curto prazo, que, se conseguir trazer os americanos de volta à Rússia, redolarizar, salvar as exportações russas de petróleo e gás, ele pode reduzir a inflação, dar a aparência de um bônus de investimento e impulsionar a economia russa do negativo para o positivo. E as outras evidências de quão séria é a situação interna não vêm de podcasters americanos que andam por Moscou dizendo quanto tudo lhes parece ótimo. Basta dar uma olhada na análise do Banco Central da Rússia. Seu cenário básico, seu cenário de risco, sua projeção de taxas de crescimento, tanto positivas quanto negativas. No melhor dos casos, o Banco Central da Rússia afirma, e ele também anda por Moscou, e também compra em lojas caras, que a melhor taxa de crescimento neste ano pode ficar entre 1% e 2%. Mas o risco é de menos 5% a menos 7%. Os riscos são detalhados por Elvira Nabiulina. Nos documentos e nos discursos, isso está muito claro. Eles acreditam que um acordo de curto prazo com os americanos pode salvar a economia russa neste ano, enquanto ela entra, por assim dizer, em sua crise de médio prazo. Essas são as eleições parlamentares que acontecerão em 20 de setembro. Então, resumindo, o que está acontecendo em Genebra? O que está acontecendo é uma bifurcação da equipe de negociação russa. Segundo, um conjunto diferente de instruções para Dmitriev em oposição às instruções que foram dadas ao Ministério das Relações Exteriores e aos negociadores do Estado-Maior. E temos o presidente apostando que pode, de alguma forma, chegar a acomodações que dependem de um nível de confiança em que nenhum funcionário do governo russo, exceto Elvira Nabiulina e Kirill Dmitriev, acredita. É aí que estamos. Portanto, é um risco muito alto. É uma jogada. Pode-se argumentar que é sensata, mas é uma aposta, um lance. E em que consiste essa aposta? Confiança em Trump. E quem confia em Trump hoje em dia? Who trusts in Trump these days? João, você mencionou que dentro do governo Putin existem algumas divergências, o que eu acho normal. Mas você acha que Kirill Dmitriev, toda vez que conversa com o lado americano, também está em contato com o ministro das Relações Exteriores da Rússia? Are they in contact with the foreign minister of Russia as well? No. Não. Quero dizer, está muito claro. E tem estado claro desde a primeira reunião dos novos negociadores do governo Trump em Riad, na Arábia Saudita, em fevereiro do ano passado. Está muito claro que há uma imensa hostilidade, uma hostilidade pessoal e uma divisão de políticas entre Sergei Lavrov e Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev representa o oligarca, o setor das grandes empresas. E a partir daí, ele passou a se promover. Ele tem uma conta no Twitter, faz vazamentos para a imprensa ocidental. Vale lembrar que Kirill Dmitriev foi educado em uma escola secundária
em universidades dos Estados Unidos. He was educated in US universities. He was educated through graduate school in the United States. He thinks Ele foi educado até a pós-graduação nos Estados Unidos. Ele acha que conhece os Estados Unidos melhor do que outros russos. Ele também confia em Witkoff, Grunberg e Kushner, além do secretário do Tesouro, Scott Pezant, e se reuniu com eles em Miami no fim de semana de 31 de janeiro. Foi então que o memorando da conversa foi repassado a Bloomberg, ou pelo lado americano, para causar problemas ao lado russo, ou pelo lado russo, para causar problemas a Dmitriev. Ou from desumedsti, as authorities sabediyukem dit. Forsi Dmitriev formou a plane. Eles explain the situation within minute. Formulated that plan, but that plan's been underway. I first reported the terms of, for example, Eu relatei pela primeira vez os termos de, por exemplo, concessões no setor de aviação, particularmente para Boeing, do lado russo, em um artigo chamado O Piquenique do Oligarca, que publicamos em janeiro do ano passado. Dmitriev tem ambições políticas. Ele tem ambições empresariais na Rússia e acredita ter substituído Alexei Kudrin, o ex-ministro das Finanças e ex-vice-primeiro-ministro, como principal assessor econômico externo do presidente Putin. Ele está alinhado com Elvira Nabiulina como principal assessora econômica interna, junto com o Sr. Siluanov, o ministro das Finanças. Essas pessoas vêm negociando com seus homólogos há mais de um ano. Desculpe, respondi a sua pergunta? Sim, são duas frentes. it's two tracks. John, when it comes to the Sim, John, quando se trata do território ucraniano, sabemos que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse, bem, acho que está claro pelas entrevistas recentes dele, que a Novorossia vai fazer parte da Rússia. Você pensa assim também? Parece que ele está falando da área que vai de Odessa até Kharkov. Tudo isso é Novorossia e vai fazer parte da Rússia. E há pessoas na Rússia falando até de Kiev, dizendo que tudo vai fazer parte da Rússia se eles estiverem tentando corrigir todo o conceito de Novorossia. O que é a Novorossia na visão da administração oficial? Bem, como responder? Porque metade do que você disse eu acho que está correta. A outra metade é especulativa. Não estou dizendo que nenhuma dessas especulações esteja errada. Todas são razoáveis. Ambições razoáveis do lado russo, dado o perigo que toda a Ucrânia representa como campo de batalha, uma ponta de lança para a guerra interminável contra a Rússia, que começou, digamos, em 1917 e se intensificou depois de 45 e assim por diante. Aqui estamos hoje. Vamos apenas analisar as partes. E também deixemos claro que os funcionários envolvidos nas negociações diretas do lado russo não discutiram detalhes específicos. O que podemos ver é um aparente consenso entre os lados russo e americano, mas não claramente do lado europeu ou do regime de Zelensky, quanto à disposição de aceitar menos do que toda a Novorossia, excluindo Odessa, excluindo Dnipropetrovsk, excluindo Kharkov. Ou seja, o lado russo parece disposto a aceitar os territórios que o exército russo conquistou a um grande custo de sangue, mas sem recuar das posições atuais, e sem aceitar os diversos esquemas que Zelensky propôs para transformar as partes de Kherson e Zaporozhye, que ainda não foram conquistadas e ocupadas militarmente pela Rússia, em algum tipo de zona de livre comércio ou outro absurdo semelhante. Into some form of free trade zone and nonsense like that. Então, uma das aparentes concessões territoriais seria todo o Donbass, ou seja, Lugansk e Donetsk, e quase toda Zaporozhye e Kherson, mas não Odessa e não Kharkov, nem os territórios ao sul e oeste, nem os territórios ao norte. Isso parece um compromisso, e eu não apostaria dinheiro em como isso vai se desenrolar no momento. Em segundo lugar, há o problema da zona desmilitarizada. Indo para o oeste, qual é a profundidade da zona de segurança na qual nenhum drone, míssil, artilharia de longo alcance ou outra forma de potencial ataque à Rússia possa ser baseado? Sabemos que os ucranianos já conseguem lançar drones de longo alcance a partir de áreas relativamente profundas do oeste da Ucrânia. Deixe-me dizer, não acredito que nenhum russo queira ocupar Kiev.
Kiev. No Russian wants the trouble of policing. Nenhum russo quer o problema de policiar a Ucrânia Ocidental nazificada, a oeste de Kiev até a fronteira com a Polônia. Os alemães ocuparam essa área, e ela continua não apenas não ortodoxa e hostil à ortodoxia. São católicos, foram simpatizantes e colaboradores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles representariam uma forma constante de resistência terrorista, custosa em vidas russas. Ninguém na Rússia quer ocupar e administrar essa zona. O problema do lado russo é qual será o tamanho do exército que os ucranianos poderão ter, que tipo de equipamento militar armará esse exército, e se haverá algum tipo de compartilhamento de inteligência ou sistemas de suprimento militar estrangeiros, europeus, da OTAN ou americanos, apoiando esse exército remanescente. E embora tenhamos visto muitos números diferentes, não faz sentido, na minha opinião, falar sobre números que variam de 800 mil a 500 mil a 80 mil. Esses números apareceram em jornais, apareceram em vazamentos. O princípio é outro. O princípio é como o lado russo garante que sua segurança será protegida do que vier depois. Do lado ucraniano, eles querem segurança máxima, as garantias de segurança, como chamam, contra um ataque russo. O que eles realmente querem é manter sua posição como uma plataforma de combate contra a Rússia, armada pelos europeus, com inteligência, informações e apoio dos Estados Unidos e da OTAN. Portanto, os dois lados estão muito distantes nesse ponto. Agora, o lado russo, segundo minhas fontes, está confiante. Eles foram informados pelo governo Trump. Não queremos continuar apoiando, vamos chamar de regime de Kiev, com o compartilhamento de inteligência. Se os europeus quiserem fazer isso, tudo bem. Se os europeus quiserem que os apoiemos, isso é possível. Mas vocês poderiam se apressar e fazer o que precisam fazer. Fontes russas me dizem que é isso que o governo Trump está dizendo a eles. Eles acham que é o caso. Se é verdade ou não, vamos descobrir. E isso é diferente. Bem diferente dos termos principais, das raízes do conflito. A fórmula, o slogan, a palavra código que o Ministério das Relações Exteriores usa para o desfecho, raízes do conflito a serem resolvidas, exige não apenas o retorno de Donbass, mas também a segurança de todas as 4 regiões e um acordo sobre a usina nuclear de Zaporozhye, de modo que ela possa fornecer tanto para o lado russo quanto para o lado ucraniano. A profundidade da zona desmilitarizada, a DMZ, o método de policiamento por drones, a supervisão internacional e assim por diante. Não apenas a profundidade, mas também, ao chegar a Kiev, que regime, com que tipo de mandato eleitoral, voltaria ao poder e quais seriam seus compromissos para restaurar a língua russa, a igreja russa e uma forma de governo não racista, não nazista ou fascista. Essa ideologia prevaleceu. E então surge a questão do que existe entre Kiev e a fronteira polonesa que possa envolver a OTAN, os Estados e outras forças. Essas questões são as causas fundamentais do conflito que precisam ser resolvidas. E não vejo isso sendo resolvido em Genebra.